Está entrando no ar o programa Arena Notícias. As principais informações do Brasil e do mundo, você confere agora com Leandro Leite. Muito boa tarde, meus amigos. São 13 horas em São Paulo. Vamos começando mais uma edição do Arena Notícias aqui na Rádio Arena Esportes. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que você pode participar do programa mandando mensagens no Facebook, né? A página da Rádio Arena Esportes no Facebook, é o facebook.com/Rádio Arena Esportes. Pode mandar também pelo Twitter, estou aqui no Twitter, bom, sempre esqueci esse Twitter, oficial_arena, e também pelo nosso site, radioarenaesportes.com.br. Você pode deixar o seu recado lá no mural de recados, tá certo? Vamos até às 14 horas e 30 minutos com as principais informações do Brasil, né? Aliás, ontem o bicho pegou, né? O bicho pegou lá, o presidente lá pediu aí, decretou a prisão, né? Decretou a prisão do Zé Disseu, do Genuíno, não é verdade? E o que eu fiquei mais, eu vou falar bravo para não falar outro nome, é que os caras, quando chegaram lá na Polícia Federal, eles mandavam fazer um gesto de coraçãozinho, de tchauzinho, né? Pô, isso é um tapa na cara do povo, não é verdade? Tomara que esses caras ficam presos, né? E por muito tempo. Aliás, podia jogar eles na cadeia e jogar a chave fora. Não é verdade? Eu sou totalmente a favor a isso. Condenados no mensalão se entregam à Polícia Federal. Um ano depois de o Supremo Federal, né, que é o STF, condenar 25 réus do processo do mensalão, maior escândalo político do governo Lula, 12 mandatos de prisão foram expedidos na sexta-feira. E os primeiros condenados começaram a se entregar no início da noite, até ao meio-dia. Neste sábado, 11 dos 12 condenados já haviam chegado às sedes da Polícia Federal. José Genuíno, José Disseu em São Paulo, Marcos Valério, Ramon Simone Vasconcelos, Cristiano Paz, Romeu Queiroz, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado em Minas Gerais, Jacinto Lamas e Delúbio Soares no Distrito Federal. Henrique Pizzolato, acredito que seja assim que se pronuncia, ainda não foi localizado. Um advogado disse à Polícia Federal que o condenado está na Itália. Em julgamento realizado em 2012, 7 anos depois que o escândalo estourou durante o primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o STF considerou que um grupo comandado por José Disseu, então chefe da Casa Civil, operou um esquema de compra de votos no Congresso. Depois de uma fase em que as penas foram definidas ainda em 2012, dosimetria é um período em que os réus puderam apresentar recursos contra as decisões. O STF julgou esses recursos até setembro, aceitando parte deles e rejeitando outros. No dia 13 de novembro, o tribunal decidiu que já era possível fazer cumprir as penas definitivas transitadas em julgado, mesmo que o réu ainda pudesse recorrer parte das condenações. Bom, sobre as ordens de prisão, as ordens de execução imediata das penas foram dadas pelo presidente do STF, Joaquim Barbosa, e chegaram à Polícia Federal em Brasília por volta das 16h10 pelas mãos
de 2 oficiais de justiça. A Polícia Federal disse que enviaria os ofícios para as superintendências regionais por meio de fax para iniciar a execução das prisões. A polícia não divulgou o teor dos ofícios. Segundo a Polícia Federal, um avião deve buscar os presos nos estados e levá-los a Brasília no fim de semana. O primeiro condenado a se entregar foi o deputado federal, licenciado e ex-presidente do PT, José Genuíno. Ele chegou à sede da Polícia Federal em São Paulo por volta das 18 horas e 20 minutos. Em nota divulgada antes de sair de sua residência na Zona Oeste de São Paulo, Genuíno disse que cumpriria a decisão com indignação e reafirmou que considera inocente. José Dirceu disse que a prisão é injusta, mas que cumprirá a decisão. O presidente do PT, Rui Falcão, classificou as prisões como casuísmo jurídico. A Polícia Federal em Brasília informou que os 12 mandados são referentes aos seguintes réus: José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, pena total 10 anos e 10 meses, crimes, formação de quadrilha e corrupção ativa. José Genuíno, deputado federal licenciado do PT de São Paulo, pena total 6 anos e 11 meses, crimes, formação de quadrilha e corrupção ativa. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, pena total 8 anos e 11 meses, crimes, formação de quadrilha e corrupção ativa. Marcos Valério, apontado como operador do esquema do mensalão, pena total 40 anos, 4 meses e 6 dias, crimes, formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e invasão de divisas. José Roberto Salgado, ex-dirigente do Banco Rural, pena total 16 anos e 8 meses, crimes, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e evasão de divisas. Kátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural, pena total 16 anos e 8 meses, crimes, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e evasão de divisas. Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério, pena total 25 anos, 11 meses e 20 dias, crimes, formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Ramon, ex-sócio de Marcos Valério, pena total 29 anos, 7 meses e 20 dias, crimes, formação de quadrilha, corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Simone Vasconcelos, ex-funcionária de Marcos Valério, pena total 12 anos e 7 meses e 20 dias, crimes, formação de quadrilha, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Romeu Queiroz, ex-deputado pelo PTB, pena total de 6 anos e 6 meses, crimes, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Jacinto Lamas, ex-tesoureiro do extinto PL, que é o atual PR, pena total de 5 anos, crimes, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Henrique, o italiano lá, o Pizzolato, ex-diretor do Banco do Brasil, pena total de 12 anos e 7 meses, crimes, formação de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. Sobre o Barbosa, desde o início do dia, o presidente do Supremo Tribunal Federal e relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, esteve reunido com assessores para finalizar o levantamento sobre a pena que cada um dos condenados começará a cumprir. Ontem, sexta-feira, o STF publicou na movimentação processual da ação penal 470 do mensalão que 9 réus não têm mais possibilidades de recurso e por isso tiveram o processo encerrado para a parte das condenações, o chamado trânsito em julgado. São eles o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, a ex-presidente
do Banco Rural Acácia Rabeiro, o ex-vice-presidente do Banco Rural José Roberto Salgado, o operador do esquema Marcos Valério, sua ex-secretária Simone Vasconcelos, o ex-advogado de Valério Cristiano Paz e o ex-sócio de Valério Ramon Oulenbach. Bom, na última quinta-feira, outros 7 réus também tiveram processo declarado como transitado em julgado. O delator do mensalão, Roberto Jefferson, o ex-deputado José Borba, o ex-tesoureiro do extinto PL, Jacinto Labas, o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, e o ex-primeiro secretário do PTB, Emerson Palmieri, o ex-dono da corretora Bônus Banval, Enivaldo Quadrado, e o ex-deputado Romeu Queiroz. Além desses 16 condenados, há outros 6 réus que apresentaram embargos infringentes em relação a todos os crimes pelos quais foram condenados, mas que não obtiveram ao menos 4 votos favoráveis. De acordo com o regimento do Supremo, tem direito aos infringentes, que podem levar ao novo julgamento todos os réus que obtiveram ao menos 4 votos contrários à condenação. Então, legal, fiquei muito feliz eu assistindo o jornal e vendo, né, eles saindo de suas residências e até a Polícia Federal, mas eu vou ficar mais feliz ainda se todos eles forem presos, porque não adianta você levar até a Polícia Federal, depois eles vão lá para Brasília, fica um tempo e depois volta para casa, e também não vai adiantar, e pior ainda, se por exemplo eles foram presos e for ficar numa suíte, né? Se o cara for ficar na suíte, aí o crime, né, o roubo compensa. Então tem que ficar preso mesmo, não em suítes, em celas, né? Como, mas aí vem a coisa errada, porque fala assim, mas o cara que fez tudo, ele tem que ter privilégio. Eu acho que tinha que ser ao contrário, o cara que tem estudo deveria realmente ficar numa cela comum mesmo, porque o cara que tem estudo, eu não estou dizendo que o pobre tem que ter privilégios, não, mas o cara que tem que ter estudo, eu acho que a pena tem que ser maior, porque se o cara tem estudo, ele evidentemente tem mais chances do que uma pessoa que não tem. Se o cara estudou, se formou, é evidente que ele vai ficar num bom emprego, vai ganhar bem, né? Claro, repito, estou dizendo que pobre tem que ter privilégios, ou que, porque é pobre vamos roubar. Não, mas eu acho que o cara que tem estudo, aí sim tem que ter uma pena maior. Justiça Suíça condena ex-diretor da CPTM por propina no caso Alstom. A Justiça Suíça condenou João Roberto Zaniboni, ex-diretor da CPTM, né, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, por lavar dinheiro de propina no país europeu. E quer que o Ministério Público Federal investigue o que considera um esquema de suborno em troca de contratos com o governo do estado. O esquema de pagamento de propina pela empresa francesa Alstom em licitações é investigado pelo Ministério Público Federal. A suspeita é de irregularidades na compra de equipamentos para o governo paulista durante as gestões de Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, todos do PSDB. Segundo a Justiça Suíça, entre setembro de 99 e dezembro de 2002, a conta em nome do ex-diretor de operações movimentou $836 mil. Parte do dinheiro, afirma a Justiça, foi resultado de propina paga para que a francesa Alstom firmasse contratos com a CPTM. As informações da condenação de Zaniboni são citadas em carta enviada semana passada pelo Ministério Público Suíço para os investigadores brasileiros. Os procuradores suíços informaram que bloquearam os bens
de Zaniboni, e que ele foi condenado a pagar uma multa, mas que ela nunca pode ser cobrada porque as autoridades brasileiras não atenderam ao pedido de cooperação enviado há quase 3 anos. Como Zaniboni não foi interrogado, conforme pediam os suíços, a investigação criminal lá foi encerrada. Na carta, os promotores suíços reclamaram que sequer receberam uma confirmação de que o pedido tenha chegado aos investigadores brasileiros. O Ministério Público Federal em São Paulo reafirmou que está realizando as diligências pedidas pelo Ministério Público Suíço. Já a Corregedoria do Ministério Público Federal disse que está investigando o porquê do arquivamento errôneo do pedido de cooperação feito pelos promotores da Suíça. Bens bloqueados. A Justiça Federal de São Paulo determinou na última quinta-feira o bloqueio de bens de 5 pessoas e 3 empresas investigadas em inquéritos que apuram supostos pagamentos de propina durante licitações do metrô de São Paulo e da CPTM. As investigações são relativas às denúncias envolvendo a empresa francesa Alstom e a alemã Siemens, de acordo com a Justiça Federal. O inquérito apura crimes de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Foram bloqueadas pela Justiça, a pedido da Polícia Federal, cerca de 60 milhões de reais disponíveis em contas bancárias, títulos de investimento e ações. Entre as 5 pessoas com bens bloqueados, 3 são ex-diretores da CPTM. Das 3 empresas, 2 são suspeitas de terem sido utilizadas para a prática dos crimes. Os nomes não foram divulgados. A Polícia Federal fez o pedido de bloqueio após tomar conhecimento do pedido de cooperação internacional encaminhado pelas autoridades suíças. Uma das investigações feitas pelo Ministério Público Federal envolve a Siemens e seria sobre a formação de um cartel para combinar preços de concorrências públicas e dividir as obras entre as empresas. A outra é relativa à empresa francesa Alstom, que para ganhar contratos teria pago propina a funcionários públicos. Apesar de independentes, as 2 investigações cobrem o mesmo período, de 98 a 2008. O Ministério Público Federal investiga negociações suspeitas ocorridas entre a Alstom e o governo paulista, sobretudo a partir de 98, quando o Estado era governado por Mário Covas, do PSDB. O primeiro resultado das investigações foi o indiciamento de 11 pessoas investigadas, inclusive secretários de Estado à época. O pagamento de propina teria ocorrido para viabilizar o contrato entre a empresa francesa e a então estatal de energia do Estado, a EPT. De acordo com o inquérito da Polícia Federal, a irregularidade ocorreu porque a companhia de energia obteve um crédito no exterior junto ao banco francês de 72 milhões de reais para adquirir equipamentos do grupo Alstom. Muito bem. Sobre o ressarcimento, o governo de São Paulo, o governador, aliás, de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou na última quinta-feira que determinou que o Procurador-Geral do Estado de São Paulo avalie a inclusão de novas empresas no processo que pede o ressarcimento de prejuízos aos cofres públicos com a formação de cartel em contratos do metrô e CPTM. Nós entramos primeiro contra a Siemens, porque ela fez a delação, portanto ela é recompensa e os demais negam, afirmou. Já pedi ao Procurador-Geral que verifique se puder já incluir na inicial, será incluso, disse. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, a juíza Celina Chiyomi
da Quarta Vara da Fazenda Pública de São Paulo pediu a inclusão de novos nomes, já que prática de cartel pressupõe a associação entre empresas. Alckmin havia anunciado em julho que iria exigir o ressarcimento das eventuais perdas sofridas pelos cofres públicos na formação de um cartel nas licitações para aquisição de equipamentos e serviços ferroviários de São Paulo. Sobre os depoimentos para a CPI, também na última quinta-feira, o presidente da Alstom Brasil, Marcos Costa, deixou a Câmara de São Paulo sem prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos Transportes. O advogado da empresa, Pedro Estevam Serrano, afirmou que Costa se sentiu mal e por isso não participou da sessão iniciada às 10 horas. O advogado da empresa afirmou que trará seu cliente para prestar depoimento em 28 de novembro, nova data marcada pela comissão. A Alstom foi convocada para falar aos vereadores em outubro, mas a empresa obteve liminar na justiça para deixar de comparecer à CPI. A Câmara recorreu e conseguiu suspender a liminar. Apesar de os contratos serem com empresas do governo do estado, a CPI dos transportes da Câmara tem alegado que a prefeitura é afetada, já que o preço da tarifa do transporte é decidido conjuntamente. O presidente da Siemens do Brasil, Paulo Ricardo, esteve na CPI em 10 de outubro e disse que a empresa quer saber o valor do dano causado por suposto cartel em licitações do metrô e da CPTM aos cofres públicos. Segundo Paulo Ricardo, a empresa tem interesse em discutir o dano causado pela companhia e um eventual acordo. Muito bem, olha, nós temos aqui o histórico do caso Alstom. Investigação no exterior. Em 2007, o Ministério Público de Paris abriu investigação contra a Alstom para apurar suspeitas de pagamento de subornos para conseguir contratos no exterior, principalmente na América do Sul e na Ásia. Em maio de 2012, a Justiça da Suíça confirmou a abertura de investigação sobre os supostos subornos. Inquérito no Brasil. Investigação da Polícia Federal apurou suspeitas de pagamento de propina para que funcionários do governo paulista, sobretudo a partir de 98. Suspeitas. Polícia Federal diz ter localizado indícios de que houve suborno para obter contratos com a estatal de energia CPTM Metrô. Indiciamento. Agosto de 2012. 11 pessoas foram indiciadas. Denúncia à justiça não foi feita pela MPF, que apontou precisar de mais dados. Foram apontadas os crimes de formação de quadrilha, evasão de divisas, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Quebra de sigilo. 27 de agosto de 2013, a Justiça Federal pediu quebra de sigilo fiscal e bancário de todos os indiciados. Além disso, pediu ajuda da Embaixada Francesa para localizar 2 suspeitos de comandar o esquema. Então, esse caso também da Alstom tá complicada também, e lógico que nós iremos acompanhar tudo aqui no Arena Notícias. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Rodrigo Silva, o chefe Rodrigo Silva, a Maria Jaqueline, curtindo aí o Arena Notícias de hoje. Muito obrigado a todos aí pela audiência. Nós que começamos dos box, estamos em busca da primeira colocação. Aliás, já estamos na segunda colocação, né? Já estamos na segunda colocação e vamos que vamos. Caixa automático dentro de fábrica é explodido por ladrões em Catanduva, no interior de São Paulo. Durante a madrugada deste sábado, bandidos explodiram um caixa automático que fica em uma fábrica de suco às margens da rodovia Pedro Monte Leone,
conhecida como Estrada da Laranja, em Catanduva, interior de São Paulo. Segundo informações da polícia, uma das dinamites usadas no crime não explodiu. Por causa disso, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo, acionados para checar o local, que está isolado por medidas de segurança. A quantia levada não foi divulgada. Ninguém foram presos. Vamos torcer para que eles sejam presos. Mas logo a polícia pega eles, e aí eles vão comer uma jaca manteiga, vão ficar na cadeia, e aí, enfim, aí se quiser, se quiser deixar por lá mesmo, prisão perpétua, poderia ficar, né? Seria muito legal. Jovem de 19 anos é presa suspeita de abandonar o filho em Cruzeiro. Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante por suspeita de abandonar o filho de 3 meses na madrugada deste sábado em Cruzeiro, interior de São Paulo. Segundo a polícia militar, a criança teria sido deixada em um carrinho na frente de um bar no bairro Pontilhão, e a mãe foi encontrada em um terreno baldio na mesma rua. A PM chegou até o local por volta das 2h30 da manhã, depois de uma denúncia de que uma mulher estaria bêbada e teria abandonado o filho para fazer consumo de drogas. Chegando ao estabelecimento, a criança foi encontrada e a mãe localizada no terreno, na mesma rua onde a criança estava. Ainda de acordo com a polícia militar, a jovem teria confirmado ser usuária de drogas, mas nada foi encontrado com ela durante a abordagem e nenhum teste de embriaguez foi realizado. Ela foi levada para a delegacia e encaminhada para a cadeia de Queluz, já que não pagou a fiança de R$6.000 pelo crime de abandono de incapaz. De acordo com o conselho tutelar, a criança passou por exame de corpo de delito, onde não foi comprovado que tenha sofrido maus tratos. A mulher teria alegado que deixou a criança com a pessoa no bar para ir em outro bar trocar dinheiro. O bebê está sob os cuidados da avó materna e será acompanhado pelo conselho tutelar. Além do recém-nascido, a jovem tem outros 2 filhos. Um que também já está sob os cuidados da avó e outro que mora com o pai. Ou seja, essa mulher não tem condições nenhuma, jovem, né, 19 anos, não tem condições nenhuma. Então, o conselho tutelar, que vai acompanhar evidentemente o caso, e aí vamos ver se a avó vai poder ficar com os netos, né, em definitivo, ou se pode voltar para a mãe. Enfim, o conselho tutelar evidentemente que enfim, muito capacitado, né, nesses casos, evidentemente. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, se fosse o cara lá que decidisse no conselho tutelar, não deixaria a criança com a mãe, né? Mãe, entre aspas, né? Polícia apreende drogas e artefato explosivo em São José dos Campos. Um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas no bairro Eumano Veloso, na zona sul de São José dos Campos, na noite de sexta-feira. De acordo com a polícia militar, ele foi flagrado em uma rua do bairro por volta das 8 da noite, com R$384 e 154 quilos de cocaína. Ainda de acordo com a PM, foi a terceira vez que ele foi detido pela mesma prática. O adolescente e o material apreendido foram encaminhados ao 3º Distrito Policial. Outro caso: durante a tarde, 2 homens, sendo um deles um adolescente de 15 anos, foram detidos com drogas no Parque Nova Esperança, na zona leste de São José dos Campos. Além do entorpecente, com a dupla, também foram localizados um artefato explosivo e uma serra circular.
O flagrante ocorreu durante o patrulhamento das rondas motorizadas da PM, quando os policiais suspeitaram da ação da dupla, que estava próxima de imóveis desabitados do bairro. Ao fazer a abordagem, os policiais encontraram 78 invólucros de cocaína e 42 pedras de crack. Ainda durante a vistoria, os policiais militares encontraram um temporizador de bomba em uma das casas abandonadas. A PM isolou o local e acionou o grupo de ações táticas especiais, GAT, e recolheu o material usado. A dupla, que de acordo com a polícia tinha passagens por tráfico de drogas, também foi levada ao 3º distrito policial. O artefato foi encaminhado para a perícia pelo GAT. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço também, para o nosso amigo Pedro Borghetti, que está na técnica hoje, do Arena Notícias. Um grande abraço ao Pedro também. Vamos fazer o seguinte: são 13 horas mais 29 minutos em São Paulo. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Arena Notícias para vocês. Até já. Futebol em Debate, toda terça, quarta e quinta-feira, a partir das 15 horas, com todas as informações da rodada. As principais notícias do dia a dia dos clubes, você confere com Clauson Jeremias e companhia, só aqui na Rádio Arena Esportes. Arena Nordeste, toda terça-feira, a partir das 20 horas. Iago Marques e companhia trazem as melhores informações do futebol nordestino ao vivo. Não perca, só aqui na Rádio Arena Esportes. Seja você também mais um parceiro da Rádio Arena Esportes. É muito simples. Mande um e-mail com o título Parceiro da Rádio Arena Esportes para radioarenaesportes@hotmail.com.br. Não perca tempo e seja também um parceiro da melhor web rádio esportiva do Brasil. Rádio Arena Esportes, o seu esporte é aqui. Acesse e acompanhe as transmissões do seu time do coração ao vivo. www.radioarenaesportes.com.br. Acesse www.futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Você também pode acompanhar a Rádio Arena Esportes pelo Facebook ou Twitter. Acesse já facebook.com/Rádio Arena Esportes ou Twitter @oficial_arena. Você conectado com a melhor equipe esportiva da web rádio brasileira. Fique conectado na maior audiência da internet. Você está na melhor. Rádio Arena Esportes, faça parte deste time. Envie seu currículo para radioarenaesportes@hotmail.com.br. A melhor equipe da web rádio brasileira. Não perca tempo e faça parte do nosso elenco. Rádio Arena Esportes. Alô, amigos da Rádio Arena Esportes, aqui é o Jorge Vinícius, sempre na direção da emoção. Abraço a todos e que vocês façam mais uma vez aquela transmissão legal, pra frente, com clima, com alto astral, com energia avassaladora. Grande abraço a todos. Acesse já www.radioarenaesportes.com.br e mergulhe no mundo das informações do esporte mundial. Saiba também as notícias atualizadas do seu time. Acesse já, não perca tempo. O seu esporte é aqui. Rádio Arena Esportes. Central Arena, toda sexta-feira a partir das 8 da noite, você fica com as melhores informações do esporte, sob o comando de Gerson Ferreira e companhia. Você sabe onde? Só aqui na Rádio Arena Esportes. Arena Notícias, com Leandro Leite. Está entrando no ar o programa Futebol, fica com as melhores informações do esporte, sob o comando de Gerson Ferreira e companhia.
Você sabe onde? Só aqui na Rádio Arena Esportes. Rádio Arena Esportes. O seu esporte é aqui. Acesse e acompanhe as transmissões do seu time do coração ao vivo. www.radioarenaesportes.com.br. Seja você também mais um parceiro da Rádio Arena Esportes. É muito simples. Mande um e-mail com o título Parceiro da Rádio Arena Esportes para radioarenaesportes@hotmail.com.br. Não perca tempo e seja também um parceiro da melhor web rádio esportiva do Brasil. Volta com o nosso Arena Notícias. Mandar um abraço para o Fábio Marcondes, para o Alberto dos Anjos, para a Rosana Silva, para todos que estão acompanhando o Arena Notícias. E lembrando que daqui a pouco nós temos futebol, né? Campeonato Brasileiro da Série B, Palmeiras e Boa Esporte. Palmeiras que precisa apenas um ponto para conquistar o título da Série B. Aliás, o Wendel, jogador do Palmeiras, disse que o Palmeiras não tem que comemorar esse título porque o Palmeiras não faz mais do que obrigação, né? Olha, eu acho que quando o time grande cai para a Série B, ele tem a obrigação de subir e ainda sendo campeão. Mas eu acho que tem que comemorar porque há um ano atrás o torcedor do Palmeiras sofria, né, com a queda para a Série B. E agora voltando para a Série A, tem mais é que comemorar mesmo. Tudo bem, obrigação, então, mas tem que comemorar, né? Isso não aconteceu muito no jogo contra o São Caetano. O Palmeiras precisava de um ponto para subir. Esse ponto veio contra o São Caetano. Só que a torcida não comemorou porque o time não jogou bem, empatou com o time que deve ser rebaixado para a terceira divisão. Então a torcida está bem preocupada e até fizeram um protesto depois. Então se o Palmeiras ganhar o jogo e jogar bem, aí pode ser que os torcedores, aliás, comemorem, né, mais do que comemoraram quando empatou com o São Caetano. Aliás, com o São Caetano não teve comemoração nenhuma, né? Essa é a realidade. Vamos ver hoje. Se o Palmeiras conquistar o título, vamos ver como será o comportamento da torcida. A gente sabe que a organizada vai dizer que é obrigação. Vamos ver como vai reagir os torcedores comuns, né, do Palmeiras. Bom, voltando aqui com as notícias do final de semana, comerciante é executado a tiros em açougue no centro de Jacareí, no interior de São Paulo. Um comerciante de 26 anos foi morto a tiros por volta das 13 horas desta sexta-feira no bairro Jardim Paraíba, na região central. De acordo com a polícia militar, 2 homens encapuzados entraram no açougue em que a vítima trabalhava e fizeram disparos contra o comerciante que morreu no local. Outro funcionário do estabelecimento se deitou no chão ao escutar os tiros, mas não presenciou a cena. No local do crime, a PM encontrou cápsulas de armas calibre 389mm. Até o momento, ninguém foi preso. Em depoimento ao delegado, a família da vítima disse que ele estava sendo ameaçado. O comerciante não tinha antecedentes criminais e morava nos fundos do açougue. Após visita à residência da vítima, foram localizados 2 revólveres de calibre 38 e 32, além de entorpecentes, 2 porções de maconha e munição, disse a tenente da PM Ângela Tavares de Paiva. O caso será investigado na Delegacia de Investigações Gerais da cidade. Até o momento, ninguém foi preso. Tivemos o segundo caso na semana. Na última segunda-feira, um atendente de uma padaria foi morto com 7 disparos durante um assalto no bairro Parque Califórnia, em Jacareí. Segundo a polícia militar, 2 homens armados encapuzados invadiram o estabelecimento por volta das 8h30 e anunciaram o assalto. Eles
renderam e deitaram a vítima no chão e realizaram os disparos. A vítima, que não tinha antecedentes criminais, foi atingida na cabeça e no tórax e morreu no local. Jacareí é a cidade com maior número de vítimas de homicídio e latrocínio. Esse ano, na região do Vale do Paraíba, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro deste ano, 50 pessoas foram assassinadas na cidade, 2 a mais que em São José dos Campos e 6 a mais do que em Taubaté, né? E depois o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vem dizer que que o estado de São Paulo é um estado muito seguro, né? Que as pessoas podem sair de casas tranquilamente, que não vai acontecer nada, não vai acontecer com ele, né? Esses caras aí que tem 50 seguranças de um lado, 50 do outro lado, 50 seguranças na frente, né? Se bobear, tem 50 seguranças até em cima da cabeça, né? Para que não aconteça nada. Agora o povo mesmo só assim, tá? Auditor financiou campanha de 2 vereadores, diz testemunha ao Ministério Público. Uma testemunha, cuja identidade foi preservada, contou ao Ministério Público que o auditor apontado como chefe do esquema de fraude no Imposto sobre Serviços, o ISS, disse ter financiado a campanha de 2 vereadores em 2012, Belo Rodolfo e Paulo Fiorino. A mulher afirmou aos promotores que tinha um relacionamento íntimo com Ronilson Bezerra Rodrigues. A testemunha afirma que Rodrigues contou sobre o financiamento de candidatos e apontou envolvimentos de outras pessoas com o grupo, entre elas Silvio Dias, que foi o número 2 na Secretaria de Finanças do governo Kassab, e no governo Haddad ocupava um cargo de confiança. Segundo a testemunha, Silvio era amigo de Ronilson e pedia informações sobre processos no setor de finanças. O vereador Paulo Fiorino disse que não recebeu qualquer recurso dos servidores investigados. O vereador Nelo Rodolfo disse que todas as doações da campanha dele foram declaradas à Justiça Eleitoral, que aprovou as contas sem ressalvas. Sobre as empresas notificadas, a Prefeitura de São Paulo informou que começou a notificar na sexta-feira, ontem, né? Empresas suspeitas de terem sido beneficiadas pela fraude. As notificações são feitas pela Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico. A administração municipal quer que as empresas comprovem as deduções feitas na base de cálculo do ISS. De acordo com a Prefeitura, primeiro serão chamadas as empresas que tenham sido citadas nas investigações realizadas pela Controladoria Geral do Município, CGM, e pelo Ministério Público. Sobre as investigações, na última quinta-feira, o auditor fiscal Luiz Alexandre de Magalhães afirmou em depoimento no Ministério Público de São Paulo que acredita que pelo menos outros 5 fiscais teriam participado do esquema que fraudou a cobrança do imposto sobre serviços na Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Gilberto Kassab. A informação é do promotor César Dário Mariano da Silva, um dos responsáveis pela investigação da fraude. Foram apontados alguns fiscais que na época trabalhavam com a Amilcar Cansado. Ele revelou o nome desses fiscais. Eu também estou checando isso na Controladoria Geral do município para verificar se essas pessoas efetivamente trabalhavam lá. Muito provavelmente vai ser instaurado inquérito civil para apurar o enriquecimento ilícito dessas pessoas, afirmou Dário César. Luiz Alexandre foi um dos 4 auditores presos na operação deflagrada no dia 30 de outubro. Ele e os demais funcionários teriam feito um esquema de recebimento de propina de construtoras para que elas pagassem menos ISS que o devido.
O Luiz Alexandre confirmou a existência desse esquema desde o Almicar Cansado. Ele disse que já existia um esquema diferente e o Cansado teria centralizado o recebimento de propina. Antes era cada um por si, revelou César. Ele afirmou ainda que Luiz Alexandre disse que nunca viu outro fiscal receber propina, mas que acredita que praticamente todos estivessem envolvidos. Segundo o promotor da área criminal, Roberto Bodini, Luiz Alexandre disse não ter certeza de que os funcionários participavam porque o esquema era centrado em Almicar José Cansado Lemos, apontado pelo servidor como o auditor fiscal que organizou o esquema. Os promotores também revelaram que cobrança de propina seria descentralizada com os auditores agindo por conta própria. A Almicar é funcionário público desde 87. A organização do esquema de sistema de propina teria acontecido a partir de setembro de 2007, quando Luiz Alexandre passou a trabalhar com Cansado, segundo Bodini. Cansado deixou o setor em 2010 e o esquema teria passado para as mãos de Rodilson Bezerra. Em relação à fraude no IPTU, uma gravação de Luiz Alexandre indica que seriam praticadas com membros da mesma quadrilha desde 2002. Muito bem. E tem também, né, sobre as empresas. Sobre as empresas, Bodini afirmou que a prova, por enquanto, em relação à maioria delas, é o relato de Luiz Alexandre. Quanto a... os caras querem me derrubar com esses nomes aqui. Quanto a Brookfield, além do depoimento da incorporadora afirmando que pagou 4 milhões de reais à quadrilha, há uma coincidência de período em que foi realizado o depósito e a liberação de um documento. O Ministério Público vai agora investigar quais empresas são responsáveis pelo empreendimento que foram fiscalizados pelo grupo. As construtoras criaram sociedades e propósitos específicos, empresas que são constituídas apenas para a realização de um único empreendimento e que ficam vinculadas ao CNPJ das grandes incorporadoras. Eu não sei o que é complicado, é mensalão, é corrupção da Prefeitura de São Paulo. Não tá fácil pra ninguém, viu? Realmente não tá fácil. E aí, lógico, tem que investigar e o cara que culpado tem que ser preso. Não tem segredo, não tem algo a fazer. O povo tem que ser preso. É verdade. E a gente espera de Zé Disseu, do Genuíno, essas cambadas todas que nós citamos lá no último bloco. Bom, deixa eu passar aqui informações sobre as eliminatórias da África. O jogo está no intervalo, Nigéria 1, Etiópia 0. Jogo de ida, lá na Etiópia, a Nigéria venceu por 2-1. Então a Nigéria está muito próxima, mas muito próxima de se classificar para a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Aliás, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esportes, sobre as eliminatórias e rodadas do futebol. Luiz Rolim, grande abraço ao Luiz Rolim. O Alberto dos Anjos, como eu citei, aliás, o Alberto que é um dos participantes do programa Pânico, né? Do programa Pânico na Band. Grande abraço a ele, também lá da Rádio Cantarina FM. Grande São Paulino, grande abraço para o amigo
Alberto dos Anjos. PM é morto ao reagir a assalto em São Paulo. O policial militar foi baleado e morto ao reagir ao assalto na zona sul de São Paulo no início da madrugada deste sábado, informou a Polícia Militar. O assalto ocorreu na esquina das ruas José Bernardes e Abilheira, no Jardim Mitsutani, região do Capão Redondo. O soldado foi abordado por 2 homens armados que pediram sua motocicleta. Houve troca de tiros e o PM acabou atingido na cabeça. Os 2 assaltantes foram feridos, mas conseguiram levar a motocicleta do policial. Também no início da madrugada, outro PM foi vítima de ataque semelhante na mesma região da capital paulista. O soldado foi baleado na rua Jacobus Baldi, no Jardim São Luís, por homens que queriam levar sua motocicleta. Os criminosos não conseguiram levar a moto, mas fugiram. O policial militar foi internado. Não há informações sobre seu estado de saúde. Vamos torcer para que ele sobreviva. Vamos torcer para que ele sobreviva. Vela pode ter provocado incêndio que matou crianças em São Paulo. Uma vela pode ter provocado incêndio que atingiu uma casa na noite de quinta-feira na Avenida dos Sertanistas, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Na hora que o fogo começou, o pátio do bairro estava sem energia elétrica. 3 crianças com idades entre 4 e 7 anos dormiam com o pai na hora que o fogo começou e morreram carbonizadas. Por volta das 21h30, Hélio Rodrigues e os filhos, 2 meninos de 7 e 5 anos e uma menina de 4 anos, dormiam no andar de cima de casa. Os vizinhos perceberam o fogo e tentaram tirar a família. O pai conseguiu escapar com os corpos em chamas. Ele está internado em estado grave no hospital de São Mateus, com pelo menos 60% do corpo queimado. A mãe das crianças, Elizabeth Batista, estava na casa de vizinhos na hora do incêndio. A família mudou para essa residência há cerca de um mês. A perícia vai determinar as causas do incêndio. Tá vendo? É muito perigoso. Vela, você tem que tomar muito cuidado, porque tá vendo? Por causa de uma vela provocou toda essa tragédia lá na região de São Mateus, na zona leste de São Paulo, uma região que eu conheço muito bem, uma região que eu gosto muito. Infelizmente aconteceu isso, que é a mesma região que aconteceu aquela tragédia do desabamento, que morreram acho que mais de 10 pessoas e até agora não aconteceram nada, né? Ninguém foi preso, tá lá muitos cartazes de pessoas pedindo justiça, mas até agora nada, né? Eu quero saber o que vai acontecer nesse caso também. Moradores saem de terreno perto da Marginal Tietê. Cerca de 80 famílias que ocuparam durante 5 meses o terreno ao lado da ponte Governador Orestes Quercia, na Marginal Tietê, saíram de lá neste sábado. A Justiça determinou a reintegração de posse da área conhecida como Ocupação Estaiadinha, em referência ao apelido da ponte, após pedido da Prefeitura. Antes das 6 horas, um helicóptero da Polícia Militar sobrevoava o terreno invadido. Para auxiliar o cumprimento da decisão judicial, foram destacados 150 PMs e 20 veículos da corporação. Alguns moradores montaram barricadas para tentar impedir a entrada dos policiais. Antes da reintegração de posse começar, representantes da comunidade conversaram com o comandante da operação e decidiram sair pacificamente. Legal. O representante dos moradores disse que eles não conseguiram entrar em acordo com a prefeitura sobre o lugar para onde ir. O grupo de moradores afirmou que vai acampar numa calçada na Avenida do Estado. A subprefeitura da Sé informou que cadastrou
as famílias encaminhou todo mundo para abrigos ou para casas de parentes. A invasão ocorreu no início de julho e atualmente cerca de 750 pessoas moram em barracos montados lá. Acordo entre prefeitura e líderes comunitários suspendeu por 2 vezes a desocupação, prevista inicialmente para agosto. A suspensão, porém, foi revogada pela Justiça no último dia 30 de outubro, quando foi expedido um novo mandato. No começo do mês, os moradores entraram em confronto com a PM. O conflito ocorreu após protesto fechar a marginal Tietê. O terreno da ocupação Estaiadinha abrigava parte do clube de regatas Tietê, que foi desativado no ano passado, após a prefeitura, dona da área, requisitar sua devolução. Eu estou vendo aqui a foto, né, de muitas famílias, muitas crianças aqui sentadas, né, aqui debaixo do viaduto, esperando aí moradia, enfim, e tomara que eles consigam, que a prefeitura, né, consiga algum lugar para eles ficarem, né? Olha, essa notícia que eu vou informar agora, quando eu soube desse projeto, eu fiquei muito indignado. E ontem nós tivemos uma resposta positiva. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse que ouviu o Dom Odilo e vetará enterro de pets em cemitério. O prefeito Fernando Haddad anunciou na última quinta-feira que vai vetar o projeto de lei que permite o sepultamento de animais de estimação em cemitérios públicos. Haddad disse que tomou a decisão após conversar com o arcebispo metropolitano Dom Odilo. Eu conversei até com o Dom Odilo sobre o assunto. Eu entendo que para muita gente pode parecer uma coisa de menor importância, mas para aqueles que entendem que ali é solo sagrado, você tem que ter um certo respeito à religiosidade das pessoas. Ele, Dom Odilo, inclusive me escreveu uma carta e eu entendo que são legítimos os argumentos. O projeto de autoria do vereador Goulart, do PSD, e Roberto Trípoli, do PV, foi aprovado na quarta-feira em segunda votação pela Câmara de São Paulo. Em nota divulgada na época da primeira aprovação, o Serviço Funerário de São Paulo afirmou que o sepultamento de animais domésticos não está previsto dentro das atribuições e autarquia municipal de serviços funerários. Por isso, se faz necessário efetuar estudos técnicos conjuntamente com a Prefeitura Municipal quanto às questões legais, os impactos ambientais, financeiros e de infraestrutura requeridos, de forma que a autarquia possa se posicionar mais claramente sobre a questão em tela. Em maio, Roberto Trípoli justificou a iniciativa apontando a importância dos animais para as famílias. Os animais domésticos atualmente são considerados membros das famílias humanas, principalmente os cães e gatos, com os quais as pessoas mantêm estreitos vínculos afetivos. Quando um deles vem a falecer, além do extremo sofrimento da perda, as pessoas em geral se desesperam, sem saber para onde destinar o cadáver. Bom, senhor vereador Roberto Trípoli, se o senhor está preocupado em onde vai destinar o cadáver, a gente pode levar todos eles para sua casa. O que você acha, já que você está tão preocupado com isso? Outra coisa, é lamentável. Então quer dizer, o gato morreu, abre o túmulo e joga lá no túmulo lá do dono. Então vamos fazer o seguinte também, já que, lógico, isso graças a Deus foi reprovado. Se você fosse aprovado, por exemplo, então você poderia jogar os cadáveres no cemitério público
E também você poderia jogar o dono no buraco que você enterrou o gato. Então você tinha que fazer isso. Aí, quem sabe, a gente teria mais vagas em cemitérios. Mas realmente é muito ridículo esse projeto, né, do Roberto Trípoli, né? É que a gente não sabe onde vai pôr os animais, que eles encontram dificuldades. Vamos colocar, então fica mais fácil, né? Coloca no cemitério público e pronto. Vamos levar na casa dele, então, já que ele tá preocupado com isso. Com todo respeito aos animais, mas não dá, né? Desculpa, tem coisa que a gente pensa que já viu de tudo e você tá completamente enganado. Igual aquela história na França, que fizeram, acho que uma lei numa cidade pequena, lá na região, de que as pessoas estão proibidas de morrer porque não há espaço, não há vagas no cemitério. Pô, é piada isso. O cara tá proibido de morrer porque não tem vaga no cemitério. É incapaz do cara morrer e tem que pagar multa porque morreu, né? Brincadeira. Homem é preso suspeito de dirigir embriagado em Itapeva, no interior de São Paulo. O homem de 29 anos foi preso na noite de ontem em Itapeva por dirigir embriagado. De acordo com a polícia militar, ele estava em um bar em Nova Campina e foi embora sem pagar, alegando que o local não aceitava cartão de crédito. Ele foi abordado na estrada vicinal Luiz José Guariú e fez o teste do bafômetro que comprovou a embriaguez. No carro também estavam outras 3 pessoas e 4 crianças. Todas foram encaminhadas para a delegacia como testemunhas. O homem não pagou fiança e foi encaminhado para a cadeia de Capão Bonito, onde responderá por estelionato e direção perigosa. Além do cara se ferrar porque foi embora sem pagar, ele vai ter que responder também porque estava dirigindo embriagado, né? Piada. Não paguei porque não aceita cartão. Pô, você não tem que ver isso antes de aceita, não? É verdade. É a mesma coisa, se você chegar lá, você vai ter que comprar uma coxinha e aí você vai comprar uma coxinha, você vai ver, mas eu não tenho dinheiro, eu pago depois, eu volto aí quando eu quiser. Aí vira festa, né? Aí vira festa. Guilherme Ferraro, grande corintiano, grande abraço ao Gui, né? E aliás, o Corinthians hoje está essa discussão, né? Se a diretoria acertou ou não em não renovar com o Tite para a próxima temporada. Agora com notícias do Rio de Janeiro, Polícia do Rio investiga a atuação de traficantes em favelas do Estácio. A polícia investiga a atuação de traficantes no conjunto de favelas de São Carlos do Estácio, na região central do Rio, pacificado em 2011. Na madrugada de sexta-feira, policiais e criminosos trocaram tiros por mais de 3 horas no Morro da Mineira, no Catumbi. Os policiais ficaram encurralados e só conseguiram deixar a comunidade sob escolta do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da PM. Apesar do conflito na madrugada, ao longo desta sexta, a última sexta, ontem, os acessos ao Morro da Mineira tiveram movimento tranquilo. Moradores disseram que tiveram que se esconder em casa para evitar ser atingido por balas perdidas. Não havia registro de feridos no tiroteio, que, segundo a PM, ocorreu por volta das 11 da noite de quinta-feira. O confronto se estendeu até aproximadamente as 2 horas de sexta. 8 soldados da unidade da Polícia Pacificadora, a UPP de São Carlos, trocaram tiros com traficantes no alto do morro, de acordo com a PM. 4 deles ficaram cercados pelos criminosos e chamaram reforço. Depois de quase 3 horas do início do tiroteio, o BOP conseguiu resgatar os policiais. Ninguém foi preso e o material encontrado pela PM em uma casa foi levado para a delegacia de São Cristóvão. A UPP de São Carlos é responsável pelos morros do Zinco, Querosene, Coroa,
Fogueteiro, Escondidinho e dos Prazeres. Em outubro deste ano, o policial da UPP do São Carlos foi baleado no braço durante patrulhamento de rotina. Desde agosto, 3 policiais morreram em confronto com traficantes em áreas de UPPs. Na Rocinha, na zona sul do Rio, vários tiroteios assustaram os moradores em novembro. O policiamento foi reforçado na comunidade com apoio do batalhão de choque da Companhia de Ação com Cães. No início de novembro, o comando das UPPs atribuiu os conflitos recentes à mudança na estratégia do policiamento nas áreas pacificadas. O coordenador das UPPs determinou reforços das equipes para dar mais segurança aos policiais. São 14 horas mais 2 minutos em São Paulo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Arena Notícias para você. E lembrando que você pode mandar a sua mensagem no Facebook, facebook.com/Rádio Arena Esportes. Pode mandar também pelo Twitter, oficial _Arena. E também no site radioarenaesportes.com.br, no mural de recados. Daqui a pouco a gente volta. Arena Notícias, as principais notícias do Brasil e do mundo, você encontra aqui, todos os sábados a partir da 1h da tarde, com a apresentação de Leandro Leite, ao vivo aqui na Rádio Arena Esportes. Central Arena, toda sexta-feira a partir das 8 da noite, você fica com as melhores informações do esporte, sob o comando de Gerson Ferreira e companhia. Você sabe onde? Só aqui na Rádio Arena Esportes. Rádio Arena Esportes, o seu esporte é aqui. Acesse e acompanhe as transmissões do seu time do coração ao vivo. www.radioarenaesportes.com.br. Alô, amigos da Rádio Arena Esportes, aqui é o Jorge Vinícius, sempre na direção da emoção. Abraço a todos e que vocês façam mais uma vez aquela transmissão legal, pra frente, com clima, com alto astral, com energia avassaladora. Grande abraço a todos. Só da Arena Esportes, a melhor da web. Acesse www.futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Rádio Arena Esportes, faça parte deste time. Envie seu currículo para radioarenaesportes@hotmail.com.br. A melhor equipe da web rádio brasileira. Não perca tempo e faça parte do nosso elenco. Olá, amigos, um grande abraço. Eu sou o Eduardo Afonso da Rádio ESPN e também estou ligado no trabalho da Rádio Arena Esportes. Arena Nordeste, toda terça-feira a partir das 20 horas. Iago Marques e companhia trazem as melhores informações do futebol nordestino ao vivo. Não perca, só aqui na Rádio Arena Esportes. Acesse já www.radioarenaesportes.com.br e mergulhe no mundo das informações do esporte mundial. Saiba também as notícias atualizadas do seu time. Acesse já, não perca tempo. Você também pode acompanhar a Rádio Arena Esportes pelo Facebook ou Twitter. Acesse já, facebook.com/Rádio Arena Esportes ou Twitter @oficial_Arena. Você conectado com a melhor equipe esportiva da web rádio brasileira. Seja você também mais um parceiro da Rádio Arena Esportes. É muito simples. Mande um e-mail com o título Parceiro da Rádio Arena Esportes para radioarenaesportes@hotmail.com.br. Não perca tempo e seja também um parceiro da melhor web rádio esportiva do Brasil. Futebol em Debate, toda terça, quarta e quinta-feira, a partir das 15 horas, com todas as informações da rodada. As principais notícias do dia a dia dos clubes, você confere com Clauton Jeremias e companhia, só aqui na Rádio Arena Esportes. Arena Notícias, com Leandro Leite.
Estamos de volta com o nosso Arena Notícias. E lembrando que daqui a pouco tem futebol, Campeonato Brasileiro da Série B, Palmeiras e Boa Esporte. Um jogo que pode dar o título ao Palmeiras matematicamente. Daqui a pouquinho, logo após o Arena Notícias para você. Palmeiras e Boa Esporte direto do estádio do Pacaembu, tá certo? Promessa aí. Promessa de um bom jogo. Eu tô digitando aqui, por isso que eu tô meio lento aqui. Vamos lá. Turistas enfrentam longo tempo de espera para visitar o Cristo Redentor. Cariocas e turistas aproveitaram o feriado da sexta-feira, para visitar o Cristo Redentor. Enfrentaram longo tempo de espera. O problema ocorreu no primeiro dia de funcionamento do novo esquema especial de trânsito aos fins de semana e feriados montado pela Secretaria Municipal de Transportes. A operação de alta temporada acontecerá até o dia 9 de março de 2014. A Secretaria informou que a subida de carros particulares até as paineiras passará a ser limitada. Apenas 150 veículos por vez poderão passar pelo bloqueio, que será montado na altura do acesso ao Mirante Dona Marta. A ação também prevê mudanças para o entorno da estação de trem do Corcovado, na rua Cosme Velho, também na zona sul do Rio, acrescentou a secretaria. Ainda segundo a CMTR, que é a Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro, os táxis serão autorizados a acessar o local para realizar apenas o desembarque quando deverão retornar. Os veículos de turismo, no entanto, contarão com estacionamento exclusivo junto ao hotel das Paineiras, limitado à sua capacidade. Já no acesso pela rua Cosme Velho, os ônibus de turismo deverão realizar embarque e o desembarque no terminal de ônibus urbano na mesma rua. Os táxis, por sua vez, terão a área de embarque e desembarque fixada em frente à Praça São Judas Tadeu, ao lado da estação de trem Corcovado. Muito bem, mandar abraços aqui para o Clauson Jeremias e para o Josia Alves, na escuta do Arena Notícias. Grande abraço. Ex-PM Batman é condenado a 30 anos de prisão. Terminou de madrugada na sexta-feira o julgamento de integrantes da milícia conhecida como Liga da Justiça, acusados de matar um segurança na zona oeste do Rio. O miliciano Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, foi condenado a 30 anos de prisão. Ele foi acusado de ser o mandante do crime. Também foram condenados Ricardo Coelho da Silva, conhecido como Candinho, e Maciel Valente de Souza, o Zaca. Eles vão cumprir pena em regime fechado. O segurança Alexandre Pinheiro Gouveia foi morto com tiros de fuzil em março de 2009. O delegado que coordenou as investigações foi uma das testemunhas do processo. Segundo o Tribunal de Justiça, ele disse que a polícia chegou ao grupo por meio de escutas telefônicas. Outro réu que estava envolvido com o grupo, Carlos Ari Ribeiro, morreu durante o processo. Ai, coitado, ele morreu. Em 2010, a juíza Alessandra de Araújo, da 42ª Vara Criminal do Rio, condenou o criminoso a 12 anos de prisão em regime fechado por formação de quadrilha. O Batman havia fugido da prisão em outubro de 2008,
onde cumpria pena de 9 anos e 8 meses e até ser recapturado em maio de 2009. Teria reassumido o comando da milícia, segundo o Tribunal de Justiça do Rio. Batman fugiu do presídio de segurança máxima Bangu 8 em outubro pela porta da frente, acompanhado de 2 homens vestidos de preto. Ex-policial militar foi expulso da PM em 92, quando fazia parte do batalhão de choque. Aí, o Batman foi condenado a 30 anos. O cara é trouxa. Por que ele é trouxa? Porque primeiro ele tinha pegado 9 anos. Ele tava lá preso, quietinho, lá pagando. Mas fugiu e foi aprontar mais. Agora, em vez de ficar só 9, vai ficar 30 anos. Ou seja, a casa caiu. Não é que mandou fugir. Então, e o cara é tão cara de pau que ele fugiu ainda pela porta da frente. É brincadeira. Polícia Federal prende advogados envolvidos com tráfico no Rio. A Polícia Federal prendeu na última quinta-feira advogados que se envolveram com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Um deles é Tânia Monique Faial Correia, suspeita de ter planejado a tentativa de resgate do traficante Lindomar de Oliveira, o Dodô, em junho deste ano, quando o preso voltava de uma audiência no Fórum de Araruama, na região dos Lagos. Na ocasião, os bandidos usaram 2 caminhões para fechar o carro que transportava 11 presos na rodovia Niterói-Manilha, em São Gonçalo, região metropolitana. Houve tiroteio e o agente penitenciário Antônio Pereira morreu. Os detentos não conseguiram fugir. A advogada respondia por homicídio e foi capturada depois da polícia ouvir o traficante Rodrigo Prudência, o Gordinho. Em depoimento, o traficante disse que a advogada transmitia em tempo real todo o percurso do comboio. Ele é o Gordinho, se fosse eu seria o Gordão. Segundo o Gordinho, as imagens eram transmitidas para Robertinho do Jacaré, que beleza, que fugiu junto com outros 30 presos. A polícia afirma que tudo foi feito com ordens dos chefes da facção, Marcinho VP e Elias Baluco. Na última terça-feira, a Polícia Federal prendeu também o advogado Marcelo Carvalho, acusado de formação de quadrilha e associação para o tráfico. De acordo com os investigadores, ele é um dos responsáveis pela lavagem de dinheiro e de outra facção criminosa. Ele ajudava os criminosos a comprar carros e casas na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e em Maricá, na região dos Lagos. Os policiais também apreenderam uma Mercedes que pertence ao advogado. Outros 2 advogados são investigados por suspeita de envolvimento com o crime. O juiz de Bangu suspeita que uma advogada colaborou com a pendência de resgate de presos no fim de outubro e que resultou na morte de um policial e do menino Caio Costa. Na última quarta-feira, o coordenador do Afroreg, José Júnior, também denunciou o advogado que traria ordens de execuções dentro dos presídios. Existem advogados que não advogam, são pombos correios do crime. Muitas atrocidades que acontecem nesse estado, nessa cidade. São criminosos que fingem ser advogados, disse José Júnior. Segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, em 2013, 30 advogados foram expulsos da ordem porque se envolveram com criminosos. Quando o advogado se envolve em atividades criminosas, ele é suspenso e responde à sindicância interna na OAB.
uma espécie de processo que pode resultar na exclusão do advogado da ordem. Ah, eu vi a foto dessa vagabunda aí que presa. Sei que ela é bonitinha, mas é bonitinha, mas não presta, então vai presa, também vai com uma jaca manteiga. Mudando agora de assunto totalmente, vamos falar de entretenimento, um pouco de entretenimento aqui no Arena Notícias, saindo das notícias policiais e vindo para o entretenimento. A Lei e o Crime terá nova temporada. Animada com a reprise de A Lei e o Crime, um de seus maiores sucessos no segmento, a Record pretende dar continuidade à série. A retomada acontece mais de 4 anos após a produção da primeira temporada. Com a autoria de Marcílio Moraes, A Lei e o Crime foi estrelada por Ângelo Paes Leme e Heitor Martínez, entre outros. Segundo o jornalista Flávio Rico, a nova leva de episódios vai deixar o Rio de Janeiro e será focada em São Paulo, abordando o poder de uma quadrilha que tem em seu poder grandes presídios e que dissemina suas ações, inclusive em outros países. Ainda de acordo com o jornalista, a Record não informa se a nova temporada será uma produção própria ou com demais atrações da casa, feita em parceria. Muito bem, para quem gosta da Lei e o Crime, aí uma boa notícia, tá? Dessa nova temporada. Já que deu certo, então tem que ter a segunda temporada mesmo. Futuro de A Grande Família ainda é dúvida da Globo. Todo final de ano existe uma certeza. Surgiram rumores apontando o final de A Grande Família. Nos últimos tempos, no entanto, além das previsões, começaram a pipocar na mídia declarações dos astros da série, afirmando que desejam novos rumos. Marieta Severo mesmo já disse que não quer voltar a fazer novelas. Ao mesmo tempo, apesar de já estar há tantos anos no ar, o formato não apresenta sinais de desgaste. E além de as histórias ainda divertirem o público, o programa segue como uma das maiores audiências da Globo, o que faz com que o final continue sendo empurrado para mais tarde. Questionado a respeito, a Globo diz que ainda não existe uma definição relacionada ao futuro da série. A única certeza é a próxima temporada já garantida, que entra no ar a partir de abril do ano que vem. Como ocorre em todos os anos, o canal certamente vai avaliar a repercussão da temporada e somente depois cravar uma discussão final. Entendo. Como aconteceu neste ano, em 2014 A Grande Família tende a ser mais curta por conta da exibição do The Voice Brasil, que está batendo diversos recordes de audiências nas noites de quinta-feira. Muito bem. Band está preocupada com o excesso de violência no Pânico. O Pânico está sob análise na Band. O canal está preocupado com o excesso de violência veiculado no Dominical. Preocupação da emissora é que talvez estejam passando dos limites. Segundo o jornalista Flávio Rico, não existe nenhuma orientação oficial vinda da Band pedindo para maneirarem nas brincadeiras. Ao mesmo tempo, também não se sabe se existe desejo por parte da equipe do Pânico na Band de diminuir esse tipo de abordagem. Ainda de acordo com a coluna, as mulheres são as que mais reclamam dos abusos. E até por isso, por esses cortes, digamos assim, até falaram que o Pânico poderia voltar para a Rede TV. Algo que eu acho difícil acontecer agora, mas não é impossível, né? Então vamos ver como será.
Mesmo com o sucesso de Chiquititas, SBT adia planos de segundo horário de novelas. O SBT adiou para 2015 os planos de voltar a ter um segundo horário de novelas. A direção da emissora percebeu que em 2014 será um ano complicado, já que a maior parte das verbas publicitárias estará comprometida por causa da Copa do Mundo e eleições. De acordo com o jornalista Daniel Castro, os executivos acreditam que esse cenário não é o adequado para uma produção, que só oferece retorno publicitário depois de um investimento de 20 milhões de reais. É o caso o canal perca esse dinheiro. O faturamento do ano poderá ser prejudicado. O plano de produzir mais novelas é fruto da solidificação das tramas infantis. O sucesso de Carrossel não era esperado pelo SBT. Quando Chiquititas estreou, o canal imaginava que os índices continuariam bons e a média da história até agora está na casa dos 13 pontos. No entanto, com o horário de verão, a novelinha chegou a apenas 9. O SBT não tem duas novelas próprias exibidas simultaneamente desde 2001. Naquele ano, durante pouco mais de um mês, a emissora mostrou a terceira versão de Direito de Nascer e Cara Sonhadora, que era a primeira parceria entre Televisa e a rede de Silvio Santos. Muito bem, são 14 horas mais 23 minutos em São Paulo. Vamos falar um pouquinho de esportes agora no Arena Notícias. Vamos lá, começando com as eliminatórias africanas. Jogo em andamento, Nigéria 1, Etiópia 0. Jogo de ida na Etiópia, a Nigéria venceu por 2-1. A Nigéria é muito próxima da classificação. Aí hoje, às 5 da tarde, horário de Brasília, temos Senegal e Costa do Marfim. No jogo de ida, a Costa do Marfim venceu por 3-1. Aí amanhã, meio-dia, horário de Brasília, Camarões e Tunísia. No jogo de ida foi 0-0. Às 14 horas, Egito e Gana. No jogo de ida, Gana venceu por 6-1. E às 16h15, Argélia e Burkina Faso. O Burkina Faso venceu o jogo de ida por 3-2, agora joga pelo empate para conquistar a sua classificação, né, para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Agora, eliminatórias europeias. Aliás, muitos brasileiros gostaram do resultado entre Ucrânia e França. Tivemos Islândia 0, Croácia 0, lembrando que é o jogo de ida. Grécia 3, Romênia 1, Portugal 1, Suécia 0, Ucrânia 2, França 0. A França vai ter que vencer por 3 gols de diferença se quiser disputar a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então a situação da França é bem complicada. Portugal venceu a Suécia por 1-0, né, no confronto entre Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo saiu na frente nesse confronto, até fez o gol aos 37 minutos do segundo tempo, né? Então, lembrando que todos esses jogos serão já na próxima semana. Copa Paulista, amanhã, grande final, jogo de ida às 10 da manhã entre Audax e São Bernardo. São 2 jogos, né? Aí o jogo da volta será em São Bernardo. Então, grande jogo final da Copa Paulista, Audax e São Bernardo. É verdade? Bom, deixa eu passar aqui os jogos. Deixa eu ver aqui. Amistosos da seleção. A seleção brasileira joga hoje contra Honduras às 10h30 da noite. Muito bem.
Seria legal se fosse enfrentar uma seleção mais forte, mas dizem que não tinha muito, enfim, então vai contra Honduras mesmo. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Robson Farias, Alex Rocha, Cristiano Osório, deixa eu ver quem mais, Boris Maciel, grande amigo Boris Maciel também ouvindo o Arena Notícias. Muito bem, grande abraço a todos. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série B, essa 36ª rodada começou ontem, com Guaratinguetá 0, Ceará 1, ABC 4, Asa 1. Com esse resultado, o Asa está rebaixado matematicamente para a Série C e Casa 2, Paysandu 1. Hoje às 4h20, Chapecoense e Bragantino, Palmeiras e Boa Esporte. Aí às 5h20, América Mineiro e Atlético de Goiás, Avaí América de Natal, Esporte e Paraná, Oeste Figueirense, São Caetano e Joinville. Muito bem, Campeonato Brasileiro da Série... Aliás, antes de eu ir para a Série A, deixa eu vir aqui para a Série C. Deixa eu ver como estão as coisas na Série C. A final, amanhã, 5 da tarde, Santa Cruz e Luverdense. No jogo de ida, Santa Cruz venceu por 2-0. Então, Santa Cruz muito próximo, mas muito próximo de conquistar o acesso do Campeonato Brasileiro da Série C. Agora passando para a Série A, que é a 35ª rodada. Hoje às 19h30, Botafogo e Atlético Paranaense. Aliás, é o jogo que a Rádio Arena Esportes transmite. Nós vamos transmitir Palmeiras e Boa Esporte pela Série B e na sequência Botafogo e Atlético Paranaense pela Série A. Às 9h, Coritiba e Criciúma. Jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento. Amanhã às 5h, Fluminense e São Paulo, Corinthians e Vasco, Vitória e Santos, Cruzeiro e Ponte Preta. É o jogo que a Rádio Arena Esportes transmite. Às 7h30, Grêmio e Flamengo, Goiás Internacional, Náutico e Bahia e Portuguesa e Atlético Mineiro. Jogo importante para a Lusa também, para escapar. Se a Portuguesa vencer o Atlético Mineiro, ela vai a 44 pontos. Ainda não vai escapar matematicamente, né? Não matematicamente, mas não vai ficar ainda numa distância muito grande do rebaixamento. Mas vai ter que vencer, porque tem, ó. O Coritiba tem 41, a Portuguesa tem 41 pontos. Aí tem Coritiba 41, Criciúma 39. Aí tem o confronto direto: Coritiba, Criciúma, Fluminense 39, Bahia 39, o Vasco 37. Então, Portuguesa, se não vencer, vai ficar nesse bolo também. É verdade. Bom, são 14h mais 30 minutos em São Paulo. Deixa eu só ver aqui rapidinho as mensagens dos amigos. O Flávio tá aqui comentando sobre o trânsito em São Paulo, né, na saída lá do feriadão. Vamos passar aqui então as escalas. A escala dos jogos que nós vamos transmitir nesse final de semana. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as escalas. Daqui a pouco às 4h20 vamos transmitir Palmeiras e Boa Esporte. Aliás, eu estarei comentando esse jogo. Às 19h30, Botafogo e Atlético Paranaense. Aí amanhã tem o aquecimento às 4 da tarde. Aí assim, Cruzeiro e Ponte Preta com Daniel Sena, Cláudio Jeremias e Vitoriano Júnior. Bruno Massa nas reportagens. Eu estarei no plantão esportivo e na apresentação Pedro Borghetti na técnica.
Às 19h30, Goiás Internacional, narração do Harrison, comentários do Rodolfo Silva e do Alex Bispo, reportagens Jenderson Lennon e plantão esportivo e apresentação do Johan Rodrigo Silva na técnica do jogo da manhã das 19h30. Um bom jogo interessante. Bom, são 14 horas mais 32 minutos em São Paulo. Vamos terminando mais uma edição do Arena Notícias. Muito obrigado a todos pela audiência, pelas mensagens, pelas curtidas, né? E daqui a pouco a gente volta com o futebol às 16 horas com Palmeiras e Boa Esporte. E o Arena Notícias volta no próximo sábado, se Deus quiser, à 13h. Antes de encerrar, deixa eu mandar um abraço para a família do nosso amigo, o Alessandro Santos, que faleceu há um ano, né? Ontem fez um ano da morte do Alessandro Santos, um narrador, companheiro lá na Rede Contínua. Um grande abraço à família, tá? E fiquem com Deus a todos. E a gente volta aí no próximo sábado, à 13h. Tchau, pessoal.